É, Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma palestra. Hoje nós temos a grande honra de termos aqui no ciclo de palestras do NUPEM o professor Luiz Davidovich. Ele possui graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Física pela University of Rochester. Ele é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência na área de Física, com ênfase em óptica quântica e informação quântica. É membro da Academia de Ciências do Mundo e Desenvolvimento, a TWAS, e da National Academy of Sciences dos Estados Unidos. Ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico no ano de 2000, com o prêmio da TWAS de Física no ano de 2001, e com o prêmio Álvaro Alberto do CNPq, além da medalha Tamandaré da Marinha do Brasil. Atualmente, ele é Fellow da Optical Society of America e atualmente é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Professor, muito obrigado pela sua participação. Ok, bom. Obrigado pelo convite para vir aqui. É um grande prazer estar aqui, ver esse novo campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ideias que são criativas e importantes para a região, mas também para o Brasil. Então, eu acho que ter um campus novo é sempre uma excelente oportunidade para tentar novas ideias, né, e para arriscar. Eu comentava hoje numa discussão informal com professores daqui, que muitas vezes o medo é quem impede os avanços, né, e o risco é necessário para avançar, né. Então, significa muitas vezes a gente mudar um pouquinho, né, a nossa orientação profissional, né, para enfrentar novos desafios, né, e, de fato, é na conversa entre pessoas com formações diferentes que nascem grandes ideias. E eu acho que vocês aqui têm a oportunidade de fazer isso, né. Nós estamos tentando fazer lá no campus antigo, mas com dificuldades que vocês conhecem, né, mas dá para fazer, né, dá para partir para novas áreas, aproveitando a experiência e fazendo descobertas interessantes. Enfim, o que eu vou falar aqui é sobre reflexões que nós temos feito na Academia Brasileira de Ciências sobre a Universidade Brasileira, mas antes de falar sobre essas reflexões, eu quero contar a vocês, muito sumariamente, o que é a Academia Brasileira de Ciências, né? Então, ela é uma instituição que comemora seu centenário neste ano, e ela foi fundada em 3 de maio de 1916, foi consolidada nesse período de 1916 a 1930. Alguns dos criadores da então Sociedade Brasileira de Ciências, SBS, que depois se transformou em Academia Brasileira de Ciências, estão expostos aqui nesse slide. Henrique Morizzi foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, e os outros, vocês talvez já tenham ouvido falar, Oswaldo Cruz, né, membro da Academia, Roquete Pinto, Juliano Moreira, também foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, e é bom comparar essa data de criação da Academia, 1916, com a data de fundação da Academia Francesa de Ciências, que foi 1666, ou da National Academy of Sciences nos Estados Unidos, fundada em 1863. Né? Então, uma instituição centenária no Brasil é algo que nós certamente devemos cultivar e preservar. Mas ela é jovem se nós olharmos para o panorama internacional, como são jovens também as universidades brasileiras. Eu vou voltar para esse ponto daqui a pouco. Mas é bom vocês saberem algumas coisas que a Academia fez durante esses 100 anos. Em 1923, houve a fundação da Rádio Sociedade, liderada pelos acadêmicos Henrique Morizzi e Roquete Pinto, que funcionava dentro da sede da Academia Brasileira de Ciências. Essa rádio existe até hoje. Rádio Roquete Pinto, né? Enfim, eles estão querendo de novo entrar em contato com a academia. Isso aqui não está funcionando muito bem não, mas vamos ver. Talvez tenha que passar depois para o outro. Bom, isso são alguns exemplos de contribuições de membros da academia para a fundação de novas instituições no Brasil. Teodoro Ramos, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a Frânio Peixoto, com a Universidade do Distrito Federal, Joaquim da Costa Ribeiro, com a Faculdade Nacional de Filosofia. Enfim, houve uma participação intensa da Academia Brasileira de Ciências e de seus membros
a fundação de novas instituições no Brasil. Criação de agências de fomento e entidades científicas. O CNPq foi fundado em 1951 pelo então presidente da Academia Brasileira de Ciências, o almirante Álvaro Alberto. E essa aqui é uma foto da primeira reunião do Conselho Consultivo do CNPq. Hoje em dia, nós temos um conselho deliberativo no CNPq. A academia também participou ativamente de movimentos para a fundação da CAPES. A SBPC é filha da Academia Brasileira de Ciências, surgiu da Academia Brasileira de Ciências, e da FINEP também. E, claro, a Academia Brasileira de Ciências notabilizou-se na defesa da criação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso começou no início da década de 60, houve uma proposta conjunta da Academia Brasileira de Ciências e do CNPq. Essa foto mostra o físico José Leite Lopes, que foi um dos líderes daquela campanha, e vocês veem a persistência da comunidade acadêmica e científica. Essa campanha começou no início da década de 60 e só em 1985 foi fundado o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, quase 20 anos depois, né, mas ficamos lá, né, lutando por aquela ideia. Então, eu sempre transmito o exemplo dessa persistência para os novos governantes, né, que fundiram o Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, dizendo para eles, olha, nós somos persistentes. Então, nós estamos batalhando pela separação desses dois ministérios, que têm um ethos, uma prática muito diferente, né? Pode não acontecer agora, mas olha ali, aquilo ali demorou 20 anos, né? E nós lutamos por isso e conseguimos, né? Então, continuaremos lutando, né? Continuaremos lutando por um Ministério de Ciência e Tecnologia que seja, e tenha a sua individualidade, a sua integridade, e até pouco tempo atrás eu dizia a sua laicidade, né? Porque fomos ameaçados aí de diferentes maneiras. Enfim, essa é a história, então, da academia. Mais recentemente, a academia publicou vários documentos com propostas de políticas públicas. Um sobre reforma da educação superior, outro sobre ensino de ciência e educação básica, Amazônia. Esse documento aqui sobre reforma da educação superior teve uma influência muito grande na formatação da Universidade Federal do ABC. De fato, o professor Bivilaca foi membro do grupo de estudos que eu coordenei na época, que produziu esse documento, e ele foi o coordenador do projeto da Universidade Federal do ABC, e tem muitos pontos em comum com esse documento. A nova Universidade Federal do Sul da Bahia, que está sendo implantada pelo Naumar Monteiro, atual reitor, também tem muitos pontos em comum com esse documento, né? Então, isso é um exemplo de influência em políticas públicas da Academia Brasileira de Ciências. O documento sobre a Amazônia foi influente também. Ele propôs, por exemplo, bolsas especiais para pesquisadores que fossem trabalhar na Amazônia sobre problemas da região. Isso foi implantado pelos governos estaduais, nessas bolsas especiais. Águas do Brasil, estava lá o Tundizi, né, o Chico, coordenando esse estudo, né? Doenças negligenciadas, aprendizagem infantil. Esse é um documento que contou com a participação do Heckman, que é um prêmio Nobel de economia norte-americano e que fez estudos sobre o efeito da intervenção na infância, antes da escola, né? E seguiram essa população, comparando com outras populações teste, durante prazos de 25 anos. Né? E a estatística que eles fizeram mostra que as crianças que tiveram essa intervenção na família, né, antes de entrar na escola, crianças de comunidades carentes, né, tiveram índices de desenvolvimento muito melhores do que outras crianças. A intervenção foi feita somente antes da escola, né, depois de deixar as crianças soltas, né? E, no caso das comunidades carentes, a probabilidade de acesso ao ensino superior muito maior, né? Probabilidade de envolvimento em crimes muito menor e assim por diante, né? Graças a uma intervenção antes da escola, durante um período limitado. Né? Então, ele mostra que intervenções nessa fase são, de longe, as mais produtivas do ponto de vista do Estado. Enfim, medicina translacional, vários tipos, recursos hídricos do Brasil, que agora com propostas também sobre recursos hídricos. Isso aqui é sobre código, até eu tenho que ler aqui, que eu não, sobre ciência florestal, né? Também com propostas de políticas públicas, enfim, são vários documentos que têm impactado políticas públicas. Então, a academia também tem se dedicado a isso e, de maneira geral, à defesa do desenvolvimento científico e tecnológico do país, né?
né? Então, tem a Academia Brasileira de Ciências, que muitas vezes as pessoas não conhecem. O que é isso? Né? Confundem com a Academia Brasileira de Letras, né? É muito diferente. Na Academia Brasileira de Letras, tem vários, os critérios de ingresso são muito diferentes dos critérios de ingresso da Academia Brasileira de Ciências. Muito bem. Atualmente, nós estamos trabalhando num novo documento sobre educação superior, que possivelmente sairá ainda publicado esse ano, e que revê as recomendações de 2004 e atualiza, né, para a situação de hoje. Então, o que eu vou falar aqui é, em parte, baseado nesse novo documento sobre a universidade brasileira. E antes de falar, então, dos problemas das universidades no Brasil, eu quero falar sobre os sucessos da educação superior no Brasil. E é importante a gente ter consciência disso. O Brasil começou tarde na ciência, né, e na educação superior. A colonização portuguesa dava destaque a extrair, né, minerais, ouro, diamantes, né, era política extrativista, né, e realmente não interessava àquela colonização o desenvolvimento intelectual do Brasil. De fato, em 10 de maio de 1747, Dom João V proibiu a impressão de livros no Brasil. Em 1785, a Dona Maria I, conhecida como a Louca, né, proibiu manufaturas no Brasil. Nós devemos o início do desenvolvimento de faculdades e universidades no Brasil ao Napoleão, porque o Napoleão ameaçou Portugal, né, e a monarquia, então, portuguesa, resolveu fugir para o Brasil. E fugindo para o Brasil, precisava de médicos, engenheiros, advogados, né, então liberou, né, liberou, e a partir dessa transferência da família real para o Brasil, começou a se formar aqui instituições importantes, como a imprensa real, né, editoras, a Academia Real do Rio de Janeiro, Escola Cirúrgica de Salvador, né, fundada no mesmo ano em que a família real veio para o Brasil, a Academia Militar do Rio de Janeiro, a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Jardim Botânico, né, o Museu Real, que depois se mudou de nome para Museu Nacional, né, enfim, várias instituições que foram estabelecidas graças a essa fuga da família real para o Brasil. As primeiras universidades brasileiras começaram a aparecer no início do século XX. Segundo o livro Guinness de Records, a primeira universidade brasileira foi a Universidade Federal do Amazonas, fundada em 1909. Reuniu escolas que já existiam por lá. Depois teve a Universidade do Paraná, em 1912, a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, e a Universidade de São Paulo, em 1934. Comparem essas datas de fundação com a data de fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, e a de Harvard, em 1636. Né? Viemos muito depois. Exatamente por termos começado mais tarde, veio também um senso de urgência. Né? Temos pressa. Né? Começamos mais tarde, temos pressa, porque estamos num mundo globalizado, né, em que a situação dos outros é importante para nós termos o padrão da nossa própria situação. Não basta correr, né? Nós temos que correr mais que os outros, que começaram antes. Então, a partir dessa época, várias instituições, além das universidades, foram criadas. A Escola de Agricultura Luiz de Queiroz foi criada em 1901, o Instituto Agronômico de Campinas, em 1887, posteriormente, a Universidade Federal de Viçosa foi criada em 1922, foi a que deu o primeiro doutorado na área de agricultura. Então, são instituições que começaram a formar profissionais capacitados nessas áreas. E foi graças a isso que nós pudemos ter, depois, uma ciência para os alimentos que teve forte repercussão nacional e internacional. Basta ver que a produtividade da soja, por exemplo, aumentou em algumas décadas de 4 vezes. No mesmo espaço, você consegue produzir 4 vezes mais soja do que produzia antes. Isso foi feito graças à formação de pessoas qualificadas que começou lá no início do século XX. Então, isso eu costumo mencionar isso para os nossos administradores de ciência, né, e mesmo para os governantes maiores, mostrando que uma política de Estado foi efetiva no Brasil, formação de pessoal qualificado, teve consequências importantíssimas para o Brasil. A Embrapa não teria sido possível se lá atrás não tivesse havido um Instituto Agronômico de Campinas, uma Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que começasse a formar pessoal qualificado.
né? Então, é uma política de longo prazo que acaba resultando na Embrapa e nessa fonte de riqueza para o país, que é a agricultura baseada em ciência. E aqui cabe fazer uma homenagem a um membro da Academia Brasileira de Ciências, já falecida, Joana Doberheimer, que teve uma influência muito grande. De fato, ela descobriu como fixar nitrogênio, né, no solo, e isso é que permitiu o aumento da produtividade, por exemplo, da soja no Brasil, né? Então, é uma descoberta da ciência brasileira que teve uma repercussão em termos de valor agregado, né, e riqueza para o país muito grande. Da mesma forma, a fundação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em 1950, permitiu que aparecesse a Embraer, 2 décadas depois, certo? Então, também foi consequência da formação de pessoal qualificado algum tempo antes. Também uma política de Estado. O protagonismo que o Brasil tem na área de petróleo, de fato ele é campeão mundial na perfuração de poços profundos, também resulta da formação de pessoal qualificado de longo prazo. A Petrobras consegue fazer pesquisas em colaboração com várias instituições no Brasil, graças à formação de químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, físicos, matemáticos, geólogos, geofísicos, né, ao longo de várias décadas. E eles permitiram que a Petrobras se estabelecesse dessa forma. E, de fato, todas essas profissões que eu citei têm participado da Petrobras, da ciência da Petrobras. Em particular, por exemplo, falei em matemáticos, né? Tem problemas matemáticos lá muito envolvidos, que se referem à possibilidade de extrair petróleo de poços profundos quando você já pegou a primeira leva de petróleo e você tem um resto do petróleo. São equações diferenciais não lineares, e quem trabalha nisso, por exemplo, é o pessoal do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, que colabora com a Petrobras em problemas que são problemas que estão na fronteira do conhecimento, né, da matemática, e que, ao mesmo tempo, servem ao país. Então, essas coisas não são contraditórias, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, são alguns exemplos, e tem outros aqui. Não sei se vocês sabem, a Embraco ela foi desnacionalizada há cerca de 7 anos atrás, foi comprada pela Whirlpool, né, mas até então era uma empresa brasileira, foi feita no Brasil, resultado de uma colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. A Embraco tornou-se a maior empresa de compressores do mundo antes de ser comprada pela Whirlpool, já era. Isso é coisa do Brasil. Temos que ser orgulhosos disso. Foi fruto de uma colaboração com universidades brasileiras. A Natura consegue desenvolver seus produtos também numa colaboração muito forte com várias instituições brasileiras e pegando matéria-prima na Amazônia, o que é uma maravilha, porque isso é que a gente chama de desenvolvimento sustentável da Amazônia. É usufruir das riquezas daquela região, da biodiversidade, mantendo a floresta em pé. Então, isso é um exemplo do que pode ser feito. E isso aqui mostra o acelerador de partículas, o síncrotron, né, lá em Campinas, que tem uma interação fortíssima com várias indústrias do Brasil. Ele faz análise de materiais, ele tem colaborações com indústria siderúrgica, enfim, é uma rede de colaborações muito ampla, baseada em pesquisa fundamental, né? Então, lá trabalham cientistas de várias universidades brasileiras que trabalham em pesquisa fundamental e que também se relacionam com essas questões de interesse imediato das indústrias. Então, são várias histórias de sucesso, né, e a elas nós devemos adicionar o sucesso do Brasil em publicações. Então, isso são exemplos de revistas importantes mais na área de física, né, que é a minha área, exemplos de artigos que chegaram às capas das revistas. Aqui tem um da área de biologia, que foi o sequenciamento do patogênio, né, do citrus, né, e que foi feito lá em São Paulo. Enfim, tem vários exemplos desses. O número de artigos tem crescido apreciavelmente e o fator de impacto também. Essa curva mostra a evolução do fator de impacto dos artigos publicados por grupos brasileiros. Em amarelo aqui você tem a China, em vermelho a Rússia, em preto a Índia. Vocês podem ver que isso aqui vai até o ano de 2008, vocês veem que a inclinação da curva da China está maior que da curva brasileira. E, de fato,
a China passou o Brasil, né? O que nos lembra daquilo que eu falei há pouco, né? Não basta correr, né? Nós temos que correr mais que os outros. Esse é o chamado, os ecologistas chamam isso o princípio da rainha vermelha, porque no Alice no País dos Espelhos tem um diálogo entre a rainha vermelha e a Alice, em que a Alice vermelha está correndo, mas os objetos em torno dela não saem do lugar relativo a ela. E a rainha vermelha então diz para ela: pois é, Alice, nesse lugar não basta correr, você tem que correr mais que os outros, né? Então os ecologistas gostam dessa historinha da Alice, né? Então, esse é o sucesso da educação superior, poderia dar muitos outros. No ano passado até tivemos na matemática uma medalha Fields, né, para um brasileiro, o Arthur Ávila, e é bom entender que ele terminou o doutorado dele antes de terminar a graduação, porque o INPA permite essa flexibilidade que falta na ciência brasileira, né, na universidade brasileira, né? Nós tratamos todo mundo igual, né? Tem que seguir isso. Lá não, né? Então, o Arthur era um jovem brilhante, né? Terminou o doutorado rapidinho, né? Depois teve que terminar a graduação para que o doutorado pudesse ser validado, né? E aqui no Brasil não pode, né? Mas ele ganhou a medalha Fields. Então, também é fruto de uma formação continuada numa instituição de excelência no Brasil, que existe há várias décadas, sempre com a preocupação de fazer uma pesquisa de qualidade, no caso da matemática, referenciada internacionalmente. Então, qual é o estado da educação superior agora no Brasil e no mundo? O que nós podemos dizer em relação a isso? Eu estou com dificuldade aqui com o mostrador, que não está se conectando muito bem, mas vamos lá. Então, algumas constatações. Isso aqui eu tirei de tabelas da OCDE, que mostram a evolução da educação superior no Brasil e no mundo. Então, esse gráfico aqui mostra a proporção da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino médio e com ensino superior. Então, em preto, você tem a população com nível de educação inferior a ensino médio. Em vermelho, a população que tem ensino superior. Isso no período 2013-2014. O Brasil está aqui, ó. Vocês veem que mais de 50% da população brasileira tem nível de educação inferior ao ensino médio. Por outro lado, cerca de menos de 14% da população brasileira, nessa faixa etária, tem nível de ensino superior. Compare essa situação do Brasil com a situação de outros países. Bom, aqui está Canadá, Israel, Rússia, Coreia do Sul, né? Estados Unidos. Comparem também essa situação do Brasil com a situação de outros países da América Latina. Por exemplo, aqui tem o México, Chile, estão também com dados mais favoráveis do que no Brasil. Então, nós estamos com um problema no Brasil de acesso ao ensino superior da população. Isso é importante para que o país possa se desenvolver, a educação superior. Muito bem. Por outro lado, se nós olharmos a percentagem de adultos com ensino superior por grupo de idade, aqui vocês têm, esse gráfico é interessante. Em vermelho, vocês têm a proporção da população entre 55 e 64 anos com ensino superior. Aqui são essas barras vermelhas. Em azul, é a proporção da população entre 25 e 34 anos com ensino superior. Quando você compara as duas, você vai poder ver a evolução do nível superior na população do Brasil, certo? Então, vocês veem aqui a situação do Brasil, proporção da população entre 55 e 64 anos com ensino superior é da ordem de 10%. Quando você olha para a população de 25 e 34 anos, sobe para cerca de 17%. Melhorou. Certo? Melhorou. Porque a população mais jovem tem mais gente com nível superior, proporcionalmente, do que a população mais velha. Agora, comparem essa evolução com a evolução, por exemplo, da Coreia. O comprimento dessa seta mostra a evolução. Na Coreia, eles estão atingindo quase 70% da população entre 25 e 34 anos com ensino superior. Comparem com outros países da América Latina. Né? Tenho aqui o México. Vocês veem que a setinha aqui do México vai ser maior que a setinha do Brasil. Chile, a setinha maior que a setinha do Brasil. Colômbia, também maior. Então, o Brasil, de certa forma, dormiu no ponto, certo? Teve uma evolução de população no ensino superior muito pior do que outros países e pior mesmo do que outros países da América Latina.
Então, a questão que se coloca é como é que a gente remedia isso, como é que nós vamos contra isso, como é que nós vamos aumentar o número de pessoas, né, que tenha nível superior. Não é necessário que toda a população seja, mesmo os países mais desenvolvidos, né, chegam a 70%. Mas nós estamos lá embaixo. Por outro lado, dentre os poucos que se matriculam no ensino superior no Brasil, a grande maioria o faz em instituições privadas. Então, esse gráfico mostra a percentagem de alunos em tempo integral no ensino superior que estudam em instituições públicas. Está o Brasil aqui, ó, da ordem de 25%. Comparem com Dinamarca, Irlanda, Suíça, né, e Estados Unidos, né, 60%. Certo? Então, as instituições públicas no Brasil estão pegando um percentual de estudantes de ensino superior que é pequeno comparado com os de outros alunos, de outros países. Quando a gente mostra esse percentual dos Estados Unidos, é bom entender que o que se chama instituições privadas nos Estados Unidos é diferente do que se chama das instituições privadas do Brasil. Lá, as instituições privadas mais fortes não têm objetivo de lucro. São Stanford, né? Isso é exemplo, né? Yale, né? Princeton, são instituições privadas, mas não tem dono. Tem um conselho que se chama Board of Trustees, né? Que é o conselho máximo da instituição, né? E não tem um dono, não tem alguém que tem lucros. Os recursos ganhos pela instituição são reaplicados na própria instituição. Esse gráfico mostra o gasto em instituições educacionais como percentual do produto interno bruto para todos os níveis de educação. Em 3 anos, vejam o Brasil aqui, esse azul aqui era a rodinha azul do Brasil, está aqui. A rodinha azul, não está aparecendo, está aqui, né? É o dado de 2000, né? Preto 2008 e a barra azul é 2011. Está evoluindo, está vendo? Está crescendo. Né? Estamos agora com uma despesa percentual em relação ao produto interno bruto da ordem de 6%. Vejo que isso não está muito diferente do que ocorre em outros países. A despesa por aluno no Brasil não está muito diferente do que acontece em países desenvolvidos. No entanto, se nós olharmos na despesa um percentual do PIB, se nós olharmos na despesa por aluno, aí vocês começam a ver que temos um problema aqui no Brasil. Certo? A despesa por aluno no Brasil, em todas as instituições educacionais, é bem menor do que em outros países. Então, como é que a gente entende isso? Né? Em relação ao PIB, é comparável, mas a despesa por aluno está muito pequena. Bom, a razão pode ser vista nesse gráfico, onde o Brasil aparece aqui como campeão. Tá? Que gráfico é esse? Isso é a relação entre os recursos gastos por estudantes em todos os níveis de educação, divididos pelos recursos gastos por estudantes para a educação primária. No Brasil, vocês veem que a educação terciária, ensino superior, no Brasil, o gasto por aluno é 4 vezes maior do que o gasto da educação primária. Em outros países, esses gastos ficam mais comparáveis. A educação superior é sempre maior, porque tem equipamentos de pesquisa, etc., né? Mas a diferença não é tão grande quanto no Brasil. Então a gente pode pensar, e alguns pensam assim, saiu um artigo, acho, na Folha de São Paulo hoje, sobre isso. As pessoas dizem, está vendo? Né? Isso significa que as universidades têm que ser pagas, estamos gastando demais por aluno. Né? É desperdício de recursos. Né? E é complicado isso, porque se você for ver onde é que se gasta por aluno no ensino superior no Brasil, é menos do que uma universidade de Berkeley, por exemplo, gasta por aluno. Certo? Então, onde é que está o problema? O problema está em 2 lados. Primeiro, nós sabemos que o ensino básico no Brasil é altamente prejudicado. Os professores ganham salários muito baixos, né? As instalações são precárias, tudo isso custa dinheiro. Então, por isso é que o custo de aluno no ensino básico é tão baixo. E ele pega o custo por aluno geral no Brasil, para todos os níveis de ensino, para baixo. Ele leva para baixo. Né? Porque salários são baixos, professores desprestigiados, instalações deficientes, e é esse um dos dramas brasileiros. Por outro lado, também no ensino superior, nós temos um desperdício. E esse desperdício vem da falta de diversidade nas instituições de educação superior.
Isso, olha, não dá nem para culpar o governo, porque eu acho que isso vem da gente mesmo. Certo? É a nossa comunidade que acha que tem que ser tudo igual. Certo? Toda universidade tem que ser igual, fazer as mesmas coisas, que é uma grande besteira. Né? Não só uma grande besteira, como isso abre espaço para instituições privadas com objetivos de lucro de baixíssimo nível que estão proliferando no país. Elas estão ocupando um espaço que está sendo deixado vazio, vago, pelas nossas instituições de educação superior. Então, se nós olharmos o que acontece nos Estados Unidos, há uma grande diversificação das instituições de ensino superior. Isso é verdade também em outros países. Vocês têm nesse gráfico o número de matrículas em instituições públicas de ensino superior, são esses dois blocos aqui, privadas sem objetivo de lucro e privadas com objetivo de lucro. Em vermelho, são instituições de 4 anos. Em azul, instituições de 2 anos. Vejam que, para as instituições públicas, o número de matrículas em instituições de 2 anos é comparável ao número de matrículas em instituições de 4 anos. É por isso que eles conseguem ter jovens entre 18 e 24 anos, em grande maioria, nas universidades. Porque eles estão diversificando as instituições. Há pouco tempo atrás, era 60% dos jovens nessa faixa etária, 18 a 24 anos, estavam em instituições de ensino superior. Qual é a mágica? Diversificação. De fato, praticamente metade desses jovens estavam em instituições de 2 anos, são os famosos colleges, colégios universitários, mas que têm uma transversalidade com as universidades. O aluno pode fazer 2 anos num college e depois ele passa para o 3º ano, por exemplo, da Universidade de Berkeley. Existe esse sistema na Califórnia. Vai ter uma seleção, mas ele pode se preparar mais. Ele pode não ter condições de entrar direto em Berkeley, mas de repente, ao fazer um curso de 2 anos, ele consegue se preparar melhor, porque esse curso vai equalizar, melhorar a formação dos estudantes. Então, são outros tipos de propostas. Se você olhar a diferença de dispêndio por matrícula nesses diferentes tipos de instituição, essa diferença é fantástica. Veja, a Universidade da Califórnia em Berkeley, dispêndio por matrícula, $39 mil. Peguem um outro tipo de universidade que não é considerada uma universidade que a pesquisa esteja tão avançada quanto Berkeley, 4 vezes menor. Peguem um college de 2 anos da Califórnia, dispêndio por aluno $3.600. Essa relação entre esse número e esse é mais de 10. Certo? Então, um aluno em Berkeley custa mais de 10 vezes do que um aluno no college. E, no entanto, esse sistema é único na Califórnia. Os alunos do college podem, depois não são limitados, eles podem entrar em Berkeley. Eles não têm que repetir os 2 primeiros anos, porque há acordos de aceitação de créditos, de equivalência de créditos. Então, são modelos que a gente deve pensar, tá certo? Claro que as pessoas dizem, não, mas esse college não vai dar certo aqui no Brasil. Olha, dá certo de forma perversa. O Brasil já tem colleges, só que não são de 2 anos, frequentemente são de 4 anos. São as universidades privadas com objetivo de lucro. E é uma forma perversa de college, porque o ensino é de baixa qualidade e custa caro também para todos. Os alunos que contraem uma dívida através do FIES, não sei se vão pagar, nos Estados Unidos eles não estão pagando, é uma bolha que existe nos Estados Unidos. A dívida de financiamento estudantil nos Estados Unidos é superior ao PIB brasileiro. Então ninguém sabe como é que vai ser isso lá. Isso aqui é a evolução das matrículas de educação superior de graduação no ensino público e no ensino privado. Então, aqui tem matrículas nas instituições públicas, aqui matrículas nas instituições privadas. Olhem só o que ocorreu nos últimos anos. Isso vem desde o quê? 1994, por aí, começou esse crescimento e continuou nos governos posteriores. É quase como uma evolução impossível de controlar, porque o poder político associado a essas instituições aumenta, vai aumentando. Então, é um processo de realimentação. Aumenta o poder político, aumenta o poder de pressão, aumenta o poder sobre regulação, e elas continuam. Vejam a diferença entre a rede pública e a rede privada. E claro que quando eu falo de rede privada, a gente tem que pensar nas honrosas exceções. Você tem universidades na rede privada, sem objetivo de lucro, são muito bom nível. Tem as PUCs, Mackenzie em São Paulo, não estou falando dessas, certo? Eu estou falando da grande maioria que não é como essas. Então,
Isso aqui é a titulação dos professores na rede pública. Em verde, você tem um doutorado. Então, você tem um percentual de docentes com doutorado que até 2013 ia crescendo sempre. Ó. Aqui é rede privada. Veja o percentual de professores com doutorado na rede privada, que aumentou, mas está chegando, vocês veem aqui uma saturação, né? Aumentou o mestrado, porque tem obrigação de ter mestre ou doutor. Eles preferem o mestre, que é mais barato. Né? E, de fato, o critério costuma ser um critério de negócio. Eles têm ações. Né? Então, esse gráfico aqui, que já está desatualizado, mostra os principais grupos educacionais privados no Brasil, que já mudou. Né? O número de alunos cresceu vertiginosamente. A Croton comprou em 2013 o Grupo Anhanguera, e com isso ficou com um total de alunos de 1 milhão. Né? Ao ficar com 1 milhão de alunos no Brasil, tornou-se a maior instituição de ensino privado com objetivo de lucro do mundo. Do mundo. Certo? Então, Brasil, né? Primeiro lugar. Certo? Do mundo. Agora, eles estão querendo comprar a Estácio. A Estácio já aceitou a compra, tem que ser aprovado pela CADE. Né? Se comprarem, a Estácio aumentou o número de alunos também, eles vão ficar com 1.600.000 alunos aqui no Brasil. Então é isso. As avaliações do MEC dessas instituições são ruins, em geral. Né? E essas instituições têm ações na Bolsa, cujo desempenho é diretamente correlacionado com políticas governamentais. Quando o governo aperta o FIES, as ações caem. Quando libera o FIES, as ações sobem. Uma correlação direta. Eu vi esse gráfico outro dia, impressionante. Certo? Então é um negócio. Né? Nós somos sujeitos a isso, aí você vai dizer, não, esse governo, esses governos, né, não conseguem regular, realmente não conseguem regular. Agora, a comunidade nossa também não está reagindo adequadamente. Né? No momento que a gente fica defendendo o sistema único, universidades têm que ser iguais em todo lugar, né? A gente está deixando espaço livre para eles ocuparem. Né? Então, há exceções. A Universidade Federal do Sul da Bahia tem um sistema agora de colégios universitários. Estão conectados à sede da universidade, até por fibras óticas. Né? Então, esses colégios universitários têm cursos de 3 anos, formam professores também durante esses 3 anos, né? Mas formam pessoas que depois podem entrar na sede e fazer uma especialização, virar um engenheiro florestal, por exemplo, que interessa para a região. Né? Então, é um sistema mais versátil que permite pegar muito mais alunos, né? E que certamente está protegendo aquele território contra investidas desse tipo. Protege, porque tem lá os colégios universitários que absorvem os estudantes. E estudantes esses que vêm de várias etnias, isso é muito interessante. Né? Eles estão tendo um diálogo com índios da região, estão tendo um diálogo com quilombolas, né? Estão entrando na universidade, através de colégios universitários próximos à região onde habitam. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar nisso e reagir contra esse tipo de coisa que também tem outras implicações. Por exemplo, essas instituições privadas, elas formam alunos preferencialmente em ciências sociais, negócios e direito, que é mais barato. Nada contra essas áreas, pelo contrário, certo? Exceto pelo fato de que, alguns anos atrás, o Brasil formava mais advogados que Estados Unidos, Coreia do Sul e Europa juntos. Certo? Então, é isso. Quem são esses advogados? São aqueles que poderiam ser formados em colleges, porque a formação deles nessas instituições privadas é geral, é generalista, né? Só que é mal feito. Né? Claro que há bons advogados formados em universidades públicas e tem cursos excelentes, né? Ou em algumas privadas, como as católicas. Né? Curso excelente, mas não é a norma. Não é a norma. Né? Vejam a engenharia aqui, engenharia, produção e construção. Percentual de matrículas em 2011, 11%. Percentual de concluintes, 6% nas engenharias. Agora, se você olhar essas outras áreas, concluintes, mesmo percentual que matrículas, que mostra o tipo de seleção que está dentro. O curso de engenharia é mais puxado, é feito nas universidades públicas, ou então nessas outras que eu mencionei. A China está formando 35% de graduados em engenharia por ano. Certo? Então, 35% de graduados em engenharia na China. No Brasil, 15% dos pesquisadores e empresas têm um mestrado ou doutorado. As empresas dão preferência para mestrado, na verdade, porque elas acham que o doutorado já vem muito pré-determinado naquela especialidade dele, então eles preferem mestrado. Coreia do Sul,
esse número pula, esse percentual pula para 39%, tendo 6% doutores e 3% médicos. Também a preferência por médicos é universal. Certo? Então, vocês veem que nós estamos com deficiências na formação de professores que são importantes para o Brasil. Claro, ciências sociais, negócios de direito também é importante, mas não pode ser só isso. Né? Não pode ser só isso. E nós não conseguimos superar isso aqui por causa da estrutura que nós temos da educação superior no Brasil. Outra consequência é esse gráfico aqui, que mostra os pesquisadores por milhão de habitantes em vários países do mundo. Quanto mais intensa a cor, maior é o número de pesquisadores por milhão de habitantes. A média da OECD é 7.600 pesquisadores por milhão de habitantes. Em 2010, o Brasil tinha 710 pesquisadores por milhão de habitantes, mais que 10 vezes menos, né? E enquanto a Argentina tinha 1.178, certo? Então, estamos mal aí, temos que progredir, certo? Então, vocês veem que esses são desafios, não é para ficar deprimido não, certo? Pelo contrário, é para ficar desafiado, né? É para ficar desafiado. E eu quero dizer que, especialmente, eu vejo aí pessoal jovem aqui, aliás, fica cada vez mais fácil para mim ver pessoal jovem na audiência, né? Enfim, mas a bandeira agora tem que ser de vocês, certo? Encarar isso como um desafio, né? Como mudar esse panorama, certo? Eu acho que aqui mesmo em Macaé, vocês podem começar a pensar nisso e a fazer isso, certo? Eu acho que ficar esperando que o governo faça, que o reitor faça, não costuma dar certo. Em alguns casos dá quando a universidade é nova, né? O Bevilacqua fez isso na Federal de São Carlos, o Naumar está fazendo lá no sul da Bahia, mas para universidades já existentes, tem que começar em corpo docente, certo? Estudantes também ajudam. Você sabe que quando apresentei a proposta da Academia Brasileira de Ciências, um fórum que foi estabelecido no MEC, lá em 2004, né? Esse um fórum, tinha todo mundo lá, representantes de universidades privadas, UNE, né? Representando os funcionários, né? ABC, SBPC, estávamos todos lá, né? Então fiz uma projeção em PowerPoint. Ninguém estava fazendo projeção em PowerPoint. Eu cheguei lá uma apresentação, né? E fiz a apresentação, propondo um novo modelo de universidade. Eu vou fazer isso agora, certo? E duas sessões depois, lá daquele fórum, eu tive a grata surpresa de ver o então presidente da UNE, Gustavo Betta, lá de Minas, dizer que a UNE tinha avaliado a proposta da academia e estava apoiando a proposta da Academia Brasileira de Ciências. Então, é interessante que os estudantes, muitas vezes, são mais abertos à inovação do que nós, do que docentes. Então, agora eu quero falar de reforma da educação no Brasil e no mundo, vou falar de propostas da academia, mas vou falar sempre comparando o que acontece no resto do mundo. Então, em 2007, apareceu o editorial da revista Nature, que tem esse título, Universidade do Futuro, e é interessante ler o que diz aqui no subtítulo. Eles dizem: o modelo tradicional de universidade de pesquisa nos Estados Unidos, baseado na proeminência do departamento de disciplina única, precisa ser flexibilizado e desafiado. Certo? Isso em 2007. Olha que eles estão falando de uma universidade que era considerada na época moderna, né? Mas eles já diziam isso, olha, tem que acabar com isso. Mais ou menos na mesma época, o Lawrence Summers, então presidente de Harvard, promoveu uma reforma do programa de Harvard extremamente ousada e avançada. Ele deu várias declarações interessantes, uma delas é essa que está aqui no slide, em que ele diz que uma cultura educacional na qual é constrangedor desconhecer o nome de 5 peças de Shakespeare, mas ok, não saber a diferença entre um gene e um cromossoma não é funcional. Certo? Então, ele estava defendendo uma universidade estilo mão na massa, para todos os estudantes. Eu vou já entrar em detalhes sobre isso. Um jornalista perguntou para o Lawrence Summers, numa entrevista coletiva que ele deu, se essa reforma era uma indicação de que o programa anterior de Harvard era ruim, porque, afinal de contas, estava sendo radicalmente reformado. A resposta que ele deu foi o seguinte: olha, qualquer instituição que se preze tem que ser reformada radicalmente a cada 15 anos. A nossa estrutura de universidade surgiu em 1968, 69. Foi quando houve a última reforma universitária na época da ditadura militar. Daquela época até hoje, façam a conta. Temos quantos
quantos anos? Quase 50 anos. Daria para fazer 3 grandes reformas universitárias no Brasil. Estamos ainda com a mesma estrutura, basicamente, desde 1988. Culpa dos governos, conservadorismo da comunidade acadêmica, né? Medo, aversão ao risco. Certo? É isso. Nós temos que superar isso em nome dos nossos estudantes, em nome do futuro do país. Então, no novo currículo de Harvard, os estudantes devem seguir um curso em cada um dos seguintes grupos. Veja o nome desses grupos. Fantástico, olha aí. Compreensão estética e interpretativa. Eu nem sei direito o que é isso aí. Cultura e crédito. Né? E crença, perdão. Cultura e crença. Raciocínio empírico, raciocínio ético, ciência dos seres vivos, ciência do universo físico, sociedade do mundo e dos Estados Unidos e o mundo. Aliás, esse último item é importantíssimo lá porque ficou famosa no mundo inteiro, né, a noção de que os americanos acham que o resto do mundo não existe. Então, esse programa de Harvard força os alunos a aprenderem isso. Isso é uma abordagem, como se diz aqui, activity-based learning, significa mão na massa. Então, um aluno da área de ciências humanas vai ter que entrar no laboratório de biologia. E um aluno de biologia vai ter que participar de uma pesquisa na área de ciências humanas. Não é aula de ciências, é atividade. Certo? Então, essa foi a mudança de Harvard naquela época. A China também promoveu mudanças radicais. Em 2002, a Universidade de Xangai também mudou seu programa, mais ou menos na mesma direção, de modo a dar maior flexibilidade no currículo. Isso aqui permitiu aos estudantes escolher cursos e percursos, de modo que eles possam, aqui está entre aspas, que eu traduzi, não do chinês, mas do inglês, tem uma página em inglês lá, né? E que diz o seguinte, para que eles possam combinar plenamente as necessidades da sociedade com suas próprias habilidades, interesses e talentos especiais. O número de especializações nos cursos de graduação em toda a China foram reduzidas em 1998 de 504 para 249. Quase assim, um ano militar, né? Acabou, certo? Que era considerado uma especialização prematura, né? Então reduziram isso. E o projeto 211, que data de 1995, prevê, de fato, que 100 universidades sejam escolhidas como universidades-chave. Já foi implementado com financiamento e monitoramento especiais, num total de 1.225 universidades. Eles elegeram cerca de 100, um pouco mais de 100 universidades-chave, que são acompanhadas e incentivadas a cooperar com os estudantes estrangeiros. Isso não significa que as outras sejam abandonadas, não. Continuam com financiamento decente, né? Mas tem uma concentração lá, no sentido de internacionalizar menos que 10%, não é isso? Das universidades na China, que foi considerado importante para o desenvolvimento chinês. Então, qual é a proposta que a academia faz e que de fato é adotada em vários países? Que haja uma diversidade de instituições e caminhos de aprendizagem. Em particular, nas universidades, nós propomos que haja ciclos de formação. A Universidade Federal do ABC está organizada dessa forma, a Universidade Federal do Sul da Bahia também. Tem um primeiro ciclo, que é um ciclo onde o estudante tem uma formação sólida, né? Onde se evita a especialização prematura, mas não se proíbe. O estudante que quer avançar, ele pode. Justamente por isso é que o currículo é flexível. Certo? Ele pode adiantar cadeiras, se quiser. Né? E depois um ciclo profissional. O estudante pode sair da universidade nesse ponto, no primeiro ciclo, porque aqui ele já tem uma formação que ele pode adicionar cadeiras. Até porque, como eu vou mencionar daqui a pouco, o currículo, sendo mais flexível, o número de disciplinas obrigatórias, ou a carga horária obrigatória, é menor. Né? Esses nomes, a gente discutia ontem isso, à noite, quando eu cheguei aqui, né? Vejam os nomes que estão por aí. Né? Carga horária, né? Grade horária, né? Disciplina obrigatória. Né? Essa é a nossa universidade. Certo? Essa é a nossa universidade. Né? Então, a flexibilidade e a redução do número de disciplinas obrigatórias, né, permite que o aluno mais avançado antecipe sua formação. Ou aquele que entra com mais dificuldade tenha uma tutoria especial que permita a ele aumentar o seu nível e acompanhar e seguir a universidade. Em vez do processo de dizimação que está ocorrendo hoje em dia em várias universidades, que você abre para as portas
entra mais gente na universidade, você não adapta seus programas a essa nova realidade. Tem que ser programas diferenciados, tem que ajudar o pessoal que não consegue seguir os cursos, mas é impossível. Você sabe quantas disciplinas faz o estudante de engenharia, a UFRJ, no semestre? Chega a 9. 9 disciplinas no semestre. Você é um gênio? Não, eu não sei como é que faz. Eu não conseguiria estudar decentemente fazendo 9 disciplinas no semestre. Certo? Então não dá tempo, primeiro, de acelerar os estudantes que você quer acelerar, ou de tratar melhor os estudantes que têm dificuldade, através de um acompanhamento especial. As universidades seguem em paralelo aos colégios universitários, que são um curso de 2, 3 anos, que também permitem a saída após o curso. Por exemplo, lá em Porto Seguro, tem vários estudantes que estão saindo para serem professores de educação de ensino médio, que, aliás, é uma excelente solução para a questão de formar professores. Lá eles não são formados necessariamente em cursos noturnos. Eles fazem um curso junto com colegas deles para fazer bacharelado. E depois, se quiserem, eles viram professores. Os bacharelados podem decidir ficar como professor de ensino médio lá na cidade onde estão. E, por outro lado, ao final desse curso de 2, 3 anos, eles podem ingressar no ciclo profissional da universidade, se quiserem seguir adiante nos estudos. Certo? Então, é um sistema bem mais flexível, e o conjunto de propostas da universidade, da Academia Brasileira de Ciências, está aqui. Vou ler assim rapidamente. Então, uma eu já falei: diversificação de instituições, com ciclos de curta duração e evitar especialização prematura, dar formação sólida e diversificada logo no início, rever a atual carga didática extremamente pesada, 9 disciplinas por semestre não dá tempo para estudar, mais tempo disponível para tratamento especial a alunos excepcionais ou com dificuldades de aprendizado. Estruturação curricular baseada em grandes áreas de conhecimento. Por exemplo, ciências básicas em engenharia, ciências da vida e humanidades, artes e ciências sociais. Certo? Note que, propositadamente, eu estou juntando coisas que muitas vezes são consideradas separadas, mas não são. Né? O conhecimento é uno. Certo? Então, as coisas se complementam. Interdisciplinaridade, eletivas, oficinas de trabalho sobre temas atuais. Olha, isso está em voga lá fora. O estudante entra no primeiro ano de uma universidade, curso de graduação, ele tem que se matricular em uma disciplina de seminário, que tem no máximo 15 estudantes, da ordem de 15 estudantes, onde ele é obrigado a dar seminário. Isso foi feito porque se verificou que eles tinham dificuldade de articulação. Então, essa disciplina de seminário, antes de mais nada, dá a ele o poder de articulação, de preparar uma palestra, né, sobre temas mais variados possíveis. E depois eu posso dar a vocês exemplos desses temas. Né. Por outro lado, permite ao estudante uma visão mais ampla. Então, os temas podem ser, por exemplo, onde está escrito o Código da Vida? Né? Um tema para alunos, para calouros. Tá certo? Tem que ter gente boa orientando, tá certo? Aquela disciplina. Né? Fronteiras da astronomia. Né? Mito, memória e história, entendendo os índios brasileiros. Né? Enfim, é só imaginar. Tá certo? É só imaginar. É um grupo de disciplinas de seminário, os alunos entram e escolhem, né, em que disciplina se matricula, e faz isso durante todo o ciclo básico. Reforçar o papel das instituições públicas de ensino superior na formação de professores para a educação básica, importantíssimo. Né? E tem que ser uma formação avançada. Atualmente é feita em curso noturno, tá certo? Em uma universidade que não funciona plenamente. Muitas vezes biblioteca fechada, né? Laboratórios fechados, né? Condições de segurança precárias. Né? Aí as pessoas dizem, não, mas esse pessoal trabalha durante o dia, por isso tem que fazer curso noturno. Então nós temos uma proposta, estamos desenvolvendo na academia, se vai vingar ou não sei, claro que depende dos análise do governo, no sentido de ter bolsas especiais para estudantes que queiram fazer curso de licenciatura ou formação na profissão de professor de ensino básico durante o dia. E essas bolsas têm que ser tais, pelo menos um salário mínimo, para que eles não precisem trabalhar enquanto fazem o curso. Certo? E essas bolsas apontariam, claro que a instituição tem que ser pré-selecionada, não é qualquer uma, vai ter que mostrar o projeto que tem, o programa que tem, é um edital, né? E aí se aquela instituição ganhar, os alunos que forem para lá terão essas bolsas. Né? Isso é uma sinalização da importância que o Brasil estaria dando à formação de professores qualificados para a educação básica. Essas coisas têm que ser complementadas. Né? E também a nossa proposta, que a autonomia da universidade deve ser acompanhada de avaliação externa constante, e também de que haja uma gestão responsável, que é um grande problema das nossas universidades, com uma grande confusão. Né?
entre o que é democracia, o que não é democracia, o que é responsabilidade social, né? Nossas instituições têm uma responsabilidade social seríssima, né? Afinal de contas, são instituições públicas financiadas, né, por impostos que são pagos aí no Brasil, e é preciso lembrar que uma parte desses impostos vem das comunidades carentes, que quando compram um saco de feijão, pagam impostos indiretos que ajudam a financiar essa universidade. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de gestão das universidades e de qualidade dessas instituições, né, porque ela está custando caro, até para a pessoa da comunidade. E provavelmente, com grande chance, não terá acesso a essas universidades. Então acho que é uma questão também para a gente pensar. Eu penso nela quase todo dia. É pensar assim, na hora de acordar, você pensa, eu estou indo trabalhar na minha universidade, ela está sendo custeada em parte pelo pessoal das comunidades, né, cujo acesso à universidade vai ser difícil, né? Então tem que trabalhar direito, né? Tem que trabalhar direito e responsavelmente. Enfim, são algumas propostas, né? Isso aí é um quadro que mostra a carga horária, né, dos cursos de engenharia. O Conselho Nacional de Educação estipula uma carga mínima entre 3.600 e 4.000 horas. As universidades públicas chegam a 4.500 horas. Elas nunca querem um mínimo, querem dar um pouquinho mais. O professor, não, essa minha disciplina é importante, né? Junta ela e tal. E o Massachusetts Institute of Technology, lá em Boston, a carga horária dos cursos de engenharia do MIT é de 2.800 horas, incluindo eletivas e humanidades. Então, claro, a gente pode ter vários pressupostos aí. Primeiro, né, os engenheiros formados aqui no Brasil são muito melhores que os engenheiros formados em Boston, lá no MIT, porque tem uma carga horária maior. Não sei se é verdade. Segunda possibilidade, que também as pessoas dizem, irmão, os alunos que entram lá são muito melhores que os alunos que entram aqui. Então eles precisam de menos aulas, né? Bom, eu acho que é o contrário, certo? Quer dizer, se você pega os alunos que entram aqui e dá 9 disciplinas por semestre, você não está contribuindo muito para a melhoria da condição deles, certo? Não tá ajudando. Então isso também é uma questão que a gente precisa resolver. Muito bem. Por fim, eu queria falar um pouco sobre ciência e por vários aspectos. Primeiro, sobre financiamento à ciência, que é importantíssimo para que a gente tenha uma universidade excelente. E, frequentemente, há governos por aí, né, que dizem que, em virtude da crise econômica, tem que cortar geral, né? Cortar, não tem jeito, né? Estamos com ajuste fiscal, né? Muito bem. Então é interessante ver o que outros países estão fazendo. Isso aqui é o primeiro-ministro da China, que em 2012, em plena época também de crise global, ele anunciou no Congresso do Povo, todo mês de março ele faz isso, né? Ele dá o estado da nação, né, no Congresso do Povo. Ele anunciou que o crescimento chinês ia ser desacelerado em virtude da crise global. Isso está acontecendo realmente, está crescendo cada vez menos, embora continue crescendo. Então, o crescimento chinês seria desacelerado, mas ao mesmo tempo ele anunciou que o investimento em pesquisa básica aumentaria em 26% em relação ao ano anterior. No mesmo discurso, quase como corolário do que ele falou antes. Estamos em crise global, só faltava ele botar o portanto, né? Portanto, aumentaremos o investimento em pesquisa básica, porque essa é a maneira de sair da crise global de forma sustentável. É isso, né? O primeiro-ministro da Índia, mesma coisa, em 2012, também anunciou um aumento no investimento da pesquisa, né? O primeiro-ministro da Rússia, né, Putin, né, também, você vê, promete um avanço na ciência. Então, consciência de que a crise global implica em aumentar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, que é a maneira sustentável de sair da crise. De fato, muitos países consideram que a crise é uma janela de oportunidade, né? Você tentar inventar novas tecnologias para sair da crise. E o Brasil? E essa tabela aqui mostra o aumento da arrecadação dos chamados fundos setoriais. Os fundos setoriais foram inventados no final do governo Fernando Henrique Cardoso, mas não tinha recursos, porque os recursos foram... Essa é uma das palavras mágicas aqui do Brasil que os economistas inventam, não? Os recursos foram contingenciados, né? Então, acrescentem a grade, né, a disciplina obrigatória, né, então, contingência, né?
Então os recursos foram contingenciados, não foram liberados. No governo Lula, ele foi liberando os recursos aos poucos, foi tirando o contingenciamento, e no final, no último ano, não havia mais contingenciamento dos fundos. Então, esse é o crescimento da arrecadação. Esses fundos setoriais são arrecadados de várias empresas, né, que são investidos em pesquisas relacionadas às áreas dessas empresas. Então, por exemplo, empresas que atuam na área de energia pagam um impostinho lá e vai financiar pesquisas na área de energia. Né? Petróleo, idem. Né? E tem um fundo, uma parte desses fundos todos é retirada para apoiar pesquisas horizontais, que varrem, em particular nas universidades, que varrem todo o espectro. Okay? Então, foi uma fonte importante de apoio à pesquisa. Eis aqui o resultado da aplicação desses fundos setoriais. Até 2010, foi evoluindo, isso aqui em amarelo, isso é um número total de projetos financiados. A partir de 2010, começa a cair. Em azul, vocês têm o valor contratado em milhões de reais, também foi crescendo. Esse gráfico é interessante porque os números podem ser considerados como números de projeto, ou milhões de reais. Né? Então, depois foi descendo, estamos aqui. Verde é onde que sobe, sabe por quê? Porque é o valor médio do projeto. Claro, como o número de projetos baixou, o valor médio aumenta. Né? Certo? Então é isso. Então, isso mostra a situação que nós estamos aqui no Brasil em termos de financiamento à pesquisa. Tá certo? A pesquisa no Brasil está estrangulada por causa dessa queda sucessiva. Né? Eu acredito até que haja uma questão legal envolvida aí. Eu estou querendo examinar isso, porque esses fundos foram arrecadados com uma certa finalidade. No momento que eles estão sendo usados para fazer o superávit, isso é desvio de finalidade. Certo? Então, me parece que está errado, isso é legalmente impróprio, mas eu não sou advogado, talvez seja o caso. Bom, enfim. Então, essa é a situação do Brasil, que está prejudicando as pesquisas nas universidades brasileiras, está interrompendo redes de pesquisa, como vocês devem estar lendo nos jornais aí, certo? Então, claro que a nossa visão é que isso vai passar, porque outras situações ruins do Brasil passaram, né? Mas envolve o nosso comprometimento também na batalha para reverter isso aí. Uma questão que aparece frequentemente, eu queria terminar com esse comentário, eu acho importante, muito importante, refletir sobre isso na universidade. Para que serve a cesta básica? Vocês veem que na China eles resolveram aumentar em 26% o financiamento da pesquisa básica em época de crise. Para que serve a cesta básica? Então, um episódio que envolve o grande físico Faraday, ele estava demonstrando o efeito da eletricidade interessante. Você pega um fio de cobre, você movimenta o fio de cobre num campo magnético, então se produz do fio de cobre uma corrente elétrica. Essa é a base dos geradores atuais de energia. Né? Mas na época era considerado um efeito interessante da física. Né? Então ele demonstrou isso na corte e o primeiro-ministro de Finanças da Inglaterra perguntou para ele, escuta, mas qual o uso prático disso aí? Aí a resposta do Faraday está aí. Ó. Um dia, sir, o senhor vai taxá-la. Certo? E não deu outra, né? Não deu outra. Certo? Então a pesquisa básica, ela tem ao longo da história promovido grandes revoluções no nosso cotidiano. Muitas vezes mais do que uma pesquisa de efeito aplicado imediato. Agora, uma não contraria a outra, as duas têm que existir. Mas o que acontece é que governos frequentemente reagem em relação à ciência básica porque acham que não vale a pena financiar algo cuja aplicação pode aparecer depois do mandato do indivíduo que está lá. Né? Um bom exemplo disso é um exemplo na minha área. Eu trabalho em física quântica e esses retratos aqui são de jovens que contribuíram para a física quântica no começo do século XX. Eles não tinham a menor ideia para que servia aquilo. Eles estavam interessados em ver como é que a natureza funcionava. Não tinham a mínima ideia das aplicações e, aliás, não estavam interessados nas aplicações. A força motriz desses jovens era a curiosidade e a paixão. Então, isso os absorveu completamente, os absorveu dia e noite. Você lê as biografias desse pessoal, os diálogos que eles tinham, era a cabeça totalmente naquilo. Eles estavam descobrindo como é que a natureza funcionava no âmbito microscópico. E era muito diferente do que a gente estava acostumado a ver no âmbito macroscópico. Então, era fascinante. Né? O trabalho desse pessoal foi analisado num artigo no Scientific American, no ano 2000. E nesse artigo, o Max Tegmark e o John Wheeler analisaram essa evolução
você viu o título, é 100 anos de mistérios quânticos. Nesse artigo eles mostram que no ano 2000, cerca de 30% do PIB norte-americano era baseado em invenções tornadas possíveis pela mecânica quântica. De semicondutores em chips de computadores, a lasers em reprodutores de CDs e DVDs, aparelhos de ressonância magnética em hospitais e muito mais. Aplicações que mesmo os mais geniais daqueles pesquisadores do início do século XX nunca sonharam com elas. Então, hoje em dia, nós temos aplicações da física quântica na medicina, através do laser, ou na cirurgia ocular, na diversão, né, CDs, DVDs, chips de computadores, né, leitores de códigos de barra, relógios atômicos que conseguem ter precisão de 1 segundo em 10 milhões de anos e que são fundamentais para o funcionamento do GPS. Aparelhos de ressonância magnética nuclear em hospitais que permitem ver o cérebro humano dinamicamente em funcionamento. Tudo isso veio da física quântica. E na época a gente não tinha a menor ideia para que servia. Então, eu queria ver o filme agora. Então, a pergunta para que serve a ciência básica é uma pergunta interessante, porque muitas vezes a gente diz o seguinte, porque vai ter aplicações daqui a pouco, né? Mas eu acho que pode mostrar, mas é muito mais que isso. Isso aqui mostra uma simulação da colisão de 2 buracos negros. E essa colisão produziu ondas gravitacionais que foram detectadas agora, em fevereiro, foram detectadas no ano passado e anunciadas agora em fevereiro, né? Por uma equipe nos Estados Unidos, em colaboração com uma equipe europeia. Então, são 2 buracos negros que estão se atraindo, né? Estão se aproximando, né? E estão gerando ondas. Aí, pronto, eles formaram um único buraco negro, né? E emitiram ondas gravitacionais que foram detectadas aqui no planeta Terra. Essa colisão ocorreu há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás. Então, nós estamos vendo o universo no passado. A fascinação que isso exerceu sobre a humanidade, ganhando manchetes de jornais, não pode ser explicado em termos de aplicação. Para que serve isso? Não tem a menor ideia. Né? Agora, é algo que sintoniza com algo profundo dentro da gente. Com a curiosidade e a paixão pelo conhecimento que estão impregnados no nosso DNA. Fazem parte da. Então, eu acho importante conceber isso. E conceber também, isso é outro exemplo, isso foi a descoberta do maxilar humano que remete o mais antigo ancestral da humanidade a 2,8 milhões de anos atrás. De novo, a fascinação dos seres humanos por essas descobertas não pode ser explicada em termos de aplicações. Para que serve isso? Para nada. Né? Nós apenas aprendemos mais sobre a nossa evolução. Né? Aprendemos mais sobre os seres humanos. Só isso. Né? Só isso, mas tudo isso, né? Tudo isso. Certo? Então, isso está satisfazendo essa curiosidade, essa paixão pelo conhecimento, que está intimamente associada à evolução da espécie. E é uma característica básica da nossa espécie. A ciência faz parte, também está intimamente conectada com a arte, com as noções de beleza, com a cultura. Isso é preciso entender também no universidade. Muitas vezes a gente fica muito absorvido pelas tarefas do cotidiano e deixa de curtir aquilo que a universidade pode nos proporcionar. O privilégio que a gente tem de estar em contato com essas questões. Né? Então, se você olhar essa declaração do Max Planck foi o fundador da física quântica, né? Foi o iniciador de todo esse processo. Ele dizia, é impossível fazer um corte claro entre ciência, religião e arte. O todo nunca é igual à soma de suas diversas partes. Deve ter inspirado Heisenberg, né, naquele livro A Parte e o Todo. O Dirac, grande físico, né, fez as suas descobertas com 20 e poucos anos. Então, os jovens que estão aí, não sei se tem estudantes aí, certo? Corram, hein, porque olha aí, tá 20 e poucos anos já dá para fazer muita coisa, né? O Dirac dizia o seguinte, uma teoria que tenha beleza matemática é mais provável de estar correta do que uma teoria feia, ainda que ela coincida com dados experimentais. Então, tem uma noção aí de estética, de beleza, que é muito cara assim. Certo? Então, isso a gente tem que valorizar na universidade. Né? Isso ajuda a criação, né? Isso ajuda a invenção, né? Ter essas coisas na cabeça, sabe? Curtir, né,
a beleza do conhecimento, né? Curtir o conhecimento. E o Einstein dizia que a coisa mais bela que podemos experimentar é o misterioso. Essa é a fonte de toda a verdadeira arte e de toda a ciência. Aquele para quem essa emoção é estranha, aquele que não pode mais fazer uma pausa para refletir e ficar absorto em admiração, está praticamente morto. Seus olhos estão fechados. Então, a perplexidade diante do misterioso, né? Diante do problema que se coloca diante de nós, né? E a vontade de resolver, de entender, é essencial para o ser humano. Eu queria terminar, então, só com esse slide, que é um belo exemplo disso, e que mostra o que pode ser a ciência, além da simples aplicação, certo? E também é muito importante. Então, isso é um artigo escrito pelo Brian Greene. O Brian Greene é um físico que trabalha em teoria de cordas. Ele tem um livro que foi traduzido para o português, que é muito, muito bom, é O Universo Elegante. E ele escreveu esse artigo no New York Times. Ele diz o seguinte, que alguns anos antes dele escrever esse artigo, ele recebeu uma carta de um soldado americano no Iraque. A carta começava dizendo que, como nós todos sabemos, servir na trincheira é fisicamente exaustivo e debilitante do ponto de vista emocional. Mas a razão para ele escrever a carta foi me dizer que, naquele ambiente hostil e solitário, um livro que eu tinha escrito se tornou uma espécie de linha de vida. Como o livro é sobre ciência, um que descreve a busca de um físico pelas leis mais fundamentais da natureza, a carta do soldado poderia parecer estranha, né? O cara na trincheira vai dizer que um livro que eu escrevi é a linha de vida dele. Mas não é. Pelo contrário, essa carta do soldado é testemunha do poderoso papel que a ciência pode desempenhar em dar à vida contexto e significado. E ele diz, é o direito de nascença de toda criança, é a necessidade de todo adulto de olhar para o mundo, como o soldado no Iraque fez, e vislumbrar a maravilha que a maravilha do cosmos transcende tudo aquilo que nos divide. Eu acrescentaria essa frase, uma frase que é a seguinte: devido a uma sutil peculiaridade da evolução da espécie humana, a paixão pela ciência serve à humanidade, revoluciona o cotidiano das pessoas, afeta a nossa organização social, nossos modos de vida. Obrigado. Perguntas? Parabéns, professor, pela excelente palestra. Vamos abrir agora para as perguntas e participação da plateia.